Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente, e estarei com vocês nessa aula. Vamos ver o que teremos então aí na nossa aula de número 2. Olha só. Como objeto de conhecimento, nós temos a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. E como detalhamento, nós temos a intertextualidade, né? Intertextualidade, ok? Ficou confuso um pouquinho aí o que é que nós vamos estudar? Não tem problema, a gente vai desmistificar tudo agora. Vem comigo. Muito bem, nós vamos iniciar a nossa aula agora falando aí do que seria, né, o texto, para a gente poder entender o que é essa intertextualidade, né? Intertextualidade. Quando a gente fala aí de intertextualidade, nós estamos falando de textos, né, que se encontram, que se entrelaçam. Mas, né, para que a gente chegue a esse conceito, a gente precisa primeiro entender o que seria um texto, certo? Então, o texto ele pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor, certo? Então, se eu digo algo, né, eu estou sendo emissor, estou dizendo algo, e alguém está interpretando aquilo que eu estou dizendo, né, eu tenho aí um texto, certo? Dessa forma, tudo que é interpretável é um texto. Observem essa informação. Tudo o que é interpretado, né, o que é interpretável é um texto. Outra forma de nós conceituarmos aí, né, de conceituação, é pensar que tudo aquilo que produz um sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, também é um texto, tá? Então é uma outra forma de nós entendermos também aí o que seria o texto. Tudo aquilo que eu tenho então, né, que é compreensível para mim, é um texto, ok? Entendido? Nosso primeiro conceito. Então vamos ver aí um exemplo de texto, tá? Olha só o que temos aqui do meu lado, né? Uma placa de trânsito. Muitas de vocês aí já puderam ver essa placa de trânsito, né, em algum determinado ponto da cidade, certo? Mas, professor, você acabou de falar de texto. Texto não é só palavra? Não, né? Lembra lá que eu falei, se tiver uma interpretação, tudo que a gente consegue interpretar, esta placa, ela é uma forma de texto também, ela é um exemplo de texto. Por quê? Porque ela está transmitindo uma mensagem, certo? Transmitir uma mensagem, eu entendi essa mensagem, eu tenho um texto. Logo, esta placa que vocês estão vendo aqui é uma forma de texto, né? Para quem entende aí das leis de trânsito, né? Essa placa ela indica que é proibido parar e estacionar em qualquer lugar, né? Quando a gente tem ali só um tracejado aí, né, cortando é proibido estacionar. Quando eu tenho esse X aí no nós temos a informação que é proibido parar e estacionar em qualquer lugar da via, ok? Então, me transmitiu uma mensagem, veja que eu falei duas formas aí dessa placa, né? Essas duas formas são formas de nós interpretarmos, então nós temos um texto, ok? Então vamos continuar a nossa aula agora, né? E eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por intertextualidade, né? O que seria essa intertextualidade? Tô ouvindo daqui o pensamento que vocês estão tendo nesse exato momento. E é isso mesmo que você está pensando, né? A intertextualidade é quando há diálogos entre os textos, né? Os textos ali, eles, como eu falei para vocês mais um pouquinho à frente, eles se entrelaçam, né? Eu tenho um diálogo, esses textos eles vão conversar entre eles. Então, há relações entre dois ou mais textos em um único texto, ou seja, intertextuais, né? Eu tenho uma relação ali de um texto com outros, né? E aí eu vou ter essa intertextualidade. É um texto citando outro texto e há várias maneiras de citar esses textos, tá? Como, por exemplo, nós temos aí, né, fazendo alusão à citação, à epígrafe, à paródia e à paráfrase, que são formas de intertextualidade. Calma, tá? Vamos por partes aí para que não fique confuso para vocês, tá bom? Um texto citando outro texto, né, é uma intertextualidade.
certo? E aí a gente tem várias maneiras de fazer isso, e esses são exemplos que que eu acabei de falar para vocês, mas nós vamos ver agora na prática. Olha só, acompanhem comigo, tá? Essa intertextualidade. Vejam só, né, no primeiro quadrinho eu tenho aí, vocês percebem, nós temos vários corações, certo? Vários corações. E esses corações vamos entender como um texto original, como se você tivesse ali feito esse texto, tá? Então é o nosso texto original, esses vários coraçõezinhos que nós temos no nosso primeiro quadro. O segundo quadro, nós temos a paródia, né? Já temos a mistura aí de corações com estrelas, certo? Então, a paródia, eu tenho a ideia original, ali o texto original, que são os meus corações, e eu tenho as estrelas, que já são outras, né, outros textos, outras palavras que estão ali que não são do texto original. E aí eu tenho a paródia. E a citação, vejam que o coração está centralizado porque eu tenho o texto original bem no centro, né? E ao redor eu tenho ali as falas que eu posso colocar, né? O texto que eu posso colocar. Eu mantive, né, a ideia original, mas também eu trouxe outras ideias. São formas de intertextualidade também. Ouvimos aí o exemplo, né, de paródia e citação. É um exemplo bem prático para a gente entender, então, o que é, né, essa intertextualidade, tá bom? A partir disso, nós vamos ver os nossos textos visuais, certo? Vamos observar, então, aí o que seriam, né, esses textos visuais e como eles podem, como que a gente pode ter essa intertextualidade, né? Nós estamos vendo aqui o famoso quadro da Mona Lisa, né? Quem não conhece. E ao mesmo tempo nós temos também uma forma de intertextualidade. Ó, outra pessoa se caracteriza, né, igual a Mona Lisa, mas para fazer uma outra situação, né? Até um exemplo de um comercial aí, ó. A sua beleza clássica merece ser valorizada, fazendo alusão à beleza clássica de quem? De Mona Lisa, né? Que é um dos quadros mais belos que nós temos no mundo. Então, a gente tem essa intertextualidade. Quando eu falo da beleza clássica, né? Da valorização da beleza clássica, mas não necessariamente é a Mona Lisa que está ali, né, nesse segundo quadro que apareceu para vocês, para fazer essa propaganda, certo? Outro exemplo de texto visual nós vamos ver agora, olha só. Quem não conhece aí também o famoso quadro, né, da Santa Ceia. E aí ao lado nós temos a representação, né, de alguns colegas professores, fazendo essa representação da Santa Ceia, né? A intertextualidade que nós temos também aí dentro desse quadro, né? Fazendo parafraseando, né? Esse quadro da Santa Ceia e também como nós vimos o quadro da Mona Lisa, tá bom? Então, continuando sobre a intertextualidade, nós temos aí, né? A intertextualidade, ela vai ser essa relação entre os textos, tá? O diálogo entre os textos. Então, toma-se aqui textos no sentido amplo do termo, tá? Nós vamos trabalhar o texto no sentido amplo do termo. Um poema, um romance, uma notícia de jornal, os quadrinhos, né? São textos, mas também são uma propaganda, né? Um filme, um quadro, uma música. Como eu falei, tudo que pode ser interpretável, nós entendemos como um texto, né? Uma música, um filme, os quadrinhos, tudo são formas de textos. E a intertextualidade está presente nesses textos também, certo? Na literatura em geral e na literatura infanto-juvenil, por exemplo, os textos eles dialogam entre si, ou na forma de citação direta de um filme, de um trecho de uma música, de um personagem, ou de forma indireta, deixando ao leitor pistas para relembrar de outros textos que conhece, certo? Só volta um pouquinho para mim, por favor. Olha só, quando a gente fala de que esses textos eles dialogam entre si, né, com uma citação direta, lembrando que a citação direta é aquela citação que eu falo exatamente o que o autor quis dizer, né? E a indireta eu já vou colocar um pouco com as minhas
palavras. E aí a gente tem essa relação, né, esse diálogo entre músicas, né, entre filmes também, para que deixe essa lembrança para o leitor de algo que talvez ele já conheça. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouquinho aí um exemplo muito clássico disso que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Então, a intertextualidade, que é inerente à linguagem, ela torna-se explícita em todas as produções literárias, que se valem aí do recurso da apropriação, colocando em xeque a própria noção de autoria. Por que isso, professor? Porque às vezes a gente tem aí, né, essa mistura dos textos e muitas vezes você já não sabe mais qual é o texto original e qual não é qual não seria, né, esse texto original, tá? Aí nós temos o autor Bakhtin, que ele vai propor que é possível sim compreender que um texto sempre faz parte de outro que o leitor guarda em sua memória, mas não de maneira completa em sua textualidade, tá? Resulta de uma lembrança de elementos em comum que remetem às mesmas ou semelhantes referências. Então, eu tenho sim um texto, mas esse texto pode me remeter a outro tipo de texto. É isso que o nosso autor, o Bakhtin, coloca pra gente, tá bom? Um exemplo dessas formas de texto, né, de intertextualidades aí que nos fazem, que a gente possa ter lembranças de outro texto, é a própria paródia, né? É isso mesmo, quem nunca ouviu falar de uma paródia, ou é muito comum hoje nas redes sociais, parodiar algo, né? Pode parodiar um vídeo, parodiar uma música, parodiar um texto, é muito comum. Então, na paródia acontece a reformulação de um texto. Entretanto, o autor usa como base um discurso já existente, tá? E opõe-se ali a ele. A paródia, ela se baseia em um caráter contestador. Geralmente a gente tem aí esse caráter contestador dentro desse gênero que é a paródia. Além disso, existe uma alteração no discurso original, seja para fazer uma crítica ou para marcar um sarcasmo ou ironia, tá bom? A paródia, ela tem essa função também aí, né, de trazer um certo sarcasmo, né, uma certa ironia ou uma crítica, né, ali alterando aquele discurso original, aquele discurso inicial, ok? Nós vamos ver agora aí uma paródia e vocês vão poder, o que eu acabei de falar para vocês, né, que vai nos remeter a outros textos. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Poema Chapeuzinho Amarelo. Conta, né, esse poema ele conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter medo. Era tão medrosa que já não se divertia, não brincava, não dormia, não comia. Seu maior receio era encontrar o lobo, que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Ao enfrentar o lobo e passar a curtir a vida como toda criança, Chapeuzinho nos ensina uma valiosa lição sobre coragem e superação de medo. Já em sua 40ª edição, este clássico de nossa literatura infantil vem encantando gerações e gerações de leitores. Vejam que isso aí é apenas um resumo, né, do que seria a obra de Ziraldo, né, que eu estou trazendo para vocês. Então, o livro de Chico Buarque, né, na verdade é Chico Buarque, tá? O Ziraldo é que fez a ilustração. O livro de Chico Buarque recebeu em 1979 o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E em 1998, Ziraldo conquistou o prêmio Jabuti na categoria Ilustração. Tá? Então, como eu falei para vocês, é apenas, né, uma forma resumida que nós temos de trazer para vocês aí o que seria, né, esse poema da Chapeuzinho Amarelo. Por quê, professor? Porque nós vamos ver agora um outro, né, texto, outra forma de texto aí, que vocês vão lembrar com certeza. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Era uma vez uma menina muito graciosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe chamou o Chapeuzinho Vermelho e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar guloseimas, pois ela estava muito doente. A mãe da menina pediu também que ela fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Chapeuzinho desobedeceu.
foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doces para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha, deitou em sua cama e fingiu que era ela. Chapeuzinho chegou, entrou, achou a vovó diferente e se assustou ao perceber que não era a vovó. Foi então que Chapeuzinho começou a gritar pedindo por socorro. Passava por ali um caçador que, ao ouvir os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo, abriu a sua barriga e salvou a vovozinha. As duas agradeceram ao caçador e se tornaram grandes amigas dele. Muito bem, então nós vimos aí, né, uma grande história, né, uma história clássica, na verdade, da Chapeuzinho Vermelho. Quando nós estávamos falando, né, lá da Chapeuzinho Amarelo, que eu li para vocês, o resumo um pouquinho do que seria o poema, vocês devem ter, né, feito essa associação com o conto da Chapeuzinho Vermelho, né, com a fábula, com o conto da Chapeuzinho Vermelho, tá? E isso que a intertextualidade faz, né? Os textos eles conversam. E aí a gente tem, né, o poema da Chapeuzinho Amarelo fazendo essa intertextualidade com o conto da Chapeuzinho Vermelho, ok? Então a gente tem aí interpretando, né, essa situação. Então Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, faz uma releitura do conto Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm, reconstruindo aí a narrativa de forma lúdica, né, de forma diferente, acrescentando aí informações que trazem ao texto mais leveza e interação com o leitor, tá? Pois através da linguagem, Chico Buarque consegue tecer laços de aproximação entre o comportamento da garota retratada na narrativa poética e qualquer outra criança, principalmente no que se refere à representação dos medos, né? Aí um trecho do poema: tinha medo de trovão, minhoca, para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Então a intertextualidade ela pode ser observada a partir da escolha de elementos que se configuram como pontos de aproximação entre os textos, tá? Então vejam aí, pontos de aproximação, é assim que a intertextualidade ela acontece, né? O autor ele escolhe alguns elementos para fazer essa aproximação. Entre esses dois textos, quais são as aproximações que nós temos, professor? Olha aí, o lobo, né? As situações de enfrentamento e, sobretudo, a imagem da pureza personificada na personagem Chapeuzinho, tá? Então é a partir da análise do conto, né, da Chapeuzinho Vermelho, dos irmãos Grimm, a da narrativa Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda, foi possível entender que há intertextualidade no segundo texto através da formalização da personagem Chapeuzinho, uma vez que ambas assumem nas duas obras um papel de desobediência, tá? Sendo que no texto dos irmãos Grimm esse fato se dá de forma involuntária e no texto do Chico Buarque formaliza uma ação necessária. Nessa desobediência, então, ela foi necessária, já que a personagem resolve enfrentar seus medos e assim quebrar um paradigma aí, né? Quebrar algo até então colocado na narrativa, o medo do lobo, né? Ela resolveu quebrar esse paradigma, então, de ter o medo do lobo, tá bom? Então, nós temos aí uma paródia, né? Um tipo de intertextualidade que nós acabamos de ver, que foi uma paródia. Nós vamos ver outro tipo de texto nesse momento, que é outro tipo de intertextualidade, que é a paráfrase, tá? Então, a paráfrase, o que é? Ela é a ratificação de um texto que já existe, tá bom? Ou seja, é uma confirmação de um texto que já existe. Nessa intertextualidade existe a repetição do assunto ou um pedaço dele. Em outras palavras, a ideia inicial é preservada, tá bom? Então não tem alteração aí de sentido, essa ideia inicial ela vai ser preservada. Então dessa forma podemos afirmar que parafrasear um texto é a mesma coisa que refazê-lo com palavras distintas, conservando a sua essência, ou seja, eu vou reescrevê-lo, né, mas com a mesma essência, ok? Vamos ver um exemplo. Canção do Exílio é um texto, né, de Gonçalves Dias, que diz o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Certo? Então esse é o texto original, né, chamado Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, um autor brasileiro, tá bom?
E aí, né, Carlos Drummond de Andrade ele vai fazer uma paráfrase, né? Ou seja, vai reescrever um texto com a mesma essência, né, desse texto da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, tá bom? Vamos ver então como ficou na versão de Carlos Drummond de Andrade. Olha só. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, aí terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então veja que nós tivemos, né, uma paráfrase, o texto original vocês viram, e nós vimos agora também a paráfrase que foi feita, né, no caso de Carlos Drummond de Andrade. Então, gente, observem que esse texto, a Canção do Exílio, né, do Exílio do Gonçalves Dias, é o texto original, né? Nós trabalhamos com o texto original. E esse texto ele foi aí parodiado também, né? A gente pode dizer assim, parodiado e parafraseado inúmeras vezes por vários autores. E aí Carlos Drummond de Andrade, né, resolveu também fazer a sua versão. E a gente pode verificar aí que o texto, né, no texto do Carlos Drummond de Andrade, ele vai criar um diálogo, né, com esse poema do Gonçalves Dias, porém sem intenção satírica, tá? Não tem sátira, aí que é uma característica lá da paródia. E aí ele vai preservar esse discurso original, tá? Então, por isso, por essa preservação do discurso original, por não ter esse tom de sátira, trata-se de uma paráfrase, certo? E aí eu trago para vocês outro exemplo, porque a gente só está falando dos textos escritos, mas eu trago outro exemplo para vocês. Estátuas de cera também são paráfrases. Olha só. Nós temos, né, eu trago essa afirmação para vocês, que a gente tem aí estátuas de cera sendo parafraseadas, né? E aí quem já não ouviu alguma notícia sobre os famosos museus que trazem, né, essas grandes personalidades, sejam elas brasileiras ou internacionais, sendo parafraseadas. Vamos ver aí o exemplo que eu trouxe para vocês. A nossa icônica Madonna, né? Cantora internacional, conhecida mundo afora. Madonna é um exemplo de paráfrase. Por quê, professor? É uma releitura, né, da imagem da Madonna. Nós temos aí, né, conservando os traços originais, tá? Então, essas estátuas que são produzidas nesses museus, elas são tão fiéis a essas figuras replicadas que elas são paráfrases, tá? Elas mantêm a mesma estrutura do ser humano original, né, da imagem original, contudo com outras, podemos dizer assim, com outras palavras, né, que nesse caso aí seria com outro material. Então, em vez de seres humanos feitos de carne e osso, né, a paráfrase é a figura de um ser humano, mas feito com cera. Logo, a figura de cera de Madonna, né, da Madonna, é uma paráfrase da verdadeira Madonna, né, da própria Madonna, certo? Entendido? Então, aí vimos mais esse exemplo, né, do que seria da paráfrase que nós teríamos, então, aí, né, nos museus de cera, tá? Com esses personagens aí, como eu falei para vocês, brasileiros ou não, tá? Então, para que não haja confusão, para que não haja aí, a gente não fique perdido, né? Professor, você falou de paródia e de paráfrase, nós vamos ver, então, a diferença entre elas. Observem comigo. A paródia e a paráfrase representam dois tipos de intertextualidade, tá? Ou seja, são recursos que estabelecem diálogos entre diferentes textos, criando um novo baseado num texto fonte, né? Que esse texto fonte seria a referência. O que é isso, professor? Olha só, eu tenho dois textos, né? Que fazem essa intertextualidade. Eu tenho dois textos, né? No caso, tanto a paródia quanto a paráfrase, eles fazem essa intertextualidade, né? São textos, né? Alguns textos que são os textos originais são reproduzidos, né? Um integralmente, né? Pegando a ideia original e outro nem tanto, tá? Mas eu tenho aí recursos diferentes para a gente estabelecer essa diferença, tá? Porque o que vai fazer a diferença, então, é a ideia original. Esses outros textos, a base no caso ali, né? O texto fonte que seria a referência. Sempre levando em consideração esse texto
original, tá? Vamos lá. Muitas vezes, né, a paródia e a paráfrase são consideradas termos sinônimos, tá? No entanto, cada uma apresenta a sua singularidade, ou seja, a sua particularidade. Tá? Elas não são a mesma coisa, certo? Ambas são recursos utilizados na literatura, nas artes plásticas, na música, no cinema, na escultura, dentre outros. Então, a gente tem várias formas aí, né, de se parodiar, né, de se parafrasear. Essas duas formas de intertextualidades vão ser encontradas, sim, né, dentro da literatura. Elas não são palavras sinônimas, tá? Elas têm as suas particularidades. E aí, na literatura, na música, quantas músicas, né, nós já não ouvimos aí sendo parodiadas, né? Eu tenho ali a mesma melodia de uma música, mas eu tenho uma outra letra. E às vezes você não canta mais nem a letra original, né? Você vai cantar a letra da paródia, né? A letra da música ali que foi parodiada. Então, o termo paródia, ele é derivado do grego parodês, certo? Que significa canto ou poesia. Então, o termo paródia, ele é derivado do grego parodês, que significa canto ou poesia semelhante a outra, tá? Então, olha aí, o próprio termo já diz, né? Canto ou poesia semelhante a outra. Trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico, tá? Então, a paródia, ela tem essa característica, né? De trazer humor, né? De trazer também aí um teor irônico, né? Que vai alterar o sentido original, criando assim um novo sentido, tá? Então, um novo sentido, ok? Entendido? Então, a paródia, ela tem essa função aí de fazer essa releitura, né? Trazendo a comicidade, trazendo a ironia, né? Alterando o sentido original, coisa que a paráfrase já não faz. Olha só. Vamos lá. O termo paráfrase do grego, né? Parafrases significa a reprodução de uma sentença, tá? Então, nós temos aí, na paráfrase, a reprodução de uma sentença, tá bom? Diferente da paródia, ela faz referência a um texto, né, ou mais, né, textos, sem que a ideia original seja alterada, ok? Então, a paródia, ela pode alterar, sim, aí o texto original, e a paráfrase não, tá? A ideia original, pela paráfrase, ela não é alterada. Já a paródia, sim. Então, essa é a principal diferença entre elas duas. Certo, pessoal? Então, não esqueçam, intertextualidade é o diálogo entre os textos, né? Quanto esses textos, eles vão se encontrar. Lembram lá da nossa imagem ali, né? Dos corações e da estrela? É basicamente isso. Né, esse encontro. E como formas de intertextualidade, de diálogo entre esses textos, nós temos aí a paródia, nós temos a citação, nós temos a paráfrase. Né? Em específico, nós vimos aí a paródia e a paráfrase. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais aí sobre a nossa intertextualidade, ok? Nós vamos ficando por aqui e voltamos no próximo momento.